comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Graça e paz, irmãos. Como disse o louvor, né? Sobrevivi. Depois que o pastor me passou essa missão, né? Eu achei que eu não ia sobreviver, mas aqui estou. A gente sempre fica um pouco tenso, né? Nervoso. A gente acha que é só a primeira vez, não é nada. Segunda, terceira. Daqui a pouco a quarta, quinta, a gente vai sempre ficar nervoso de vir trazer a palavra para os irmãos, né? É algo que é muito importante. É tão bom a gente ficar sentado aí só degustando da palavra, né? Mas quando é nossa hora, chega aqui, dá um certo nervosismo, né? E estava pensando, né, o que trazer para os irmãos, orando durante esse tempo que o pastor nos avisa, né? Não é em cima da hora, mas... E eu fiquei, né? Teve até um certo momento que eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, cara, eu tô em dúvida entre duas palavras, e ela, do jeitinho dela, né? Você tem que focar em uma só. Aí eu falei, amém. Aí semana passada, quando eu cheguei aqui na igreja, foi engraçado que uma irmã já veio na minha direção, e ela me perguntou uma palavra, e era uma palavra que eu estava em dúvida. E eu falei a palavra para ela, que ela me perguntou um assunto, e eu falei para ela. Aí eu falei, Senhor, será que é essa palavra que o Senhor quer que eu traga para os irmãos? E eu lembro como que naquele dia houve um pequeno alterações aí, e quase que fui eu que preguei, né? Eu falei, se for, vai ser essa palavra. Mas aí durante a semana, eu voltei para a primeira palavra na qual Deus já tinha falado comigo, né? Eu falei, vai ser sobre isso que eu tentar passar para os irmãos. E se eu fosse dar um tema, né, para essa pregação, né, seria sobre o quanto o deserto é importante. Talvez alguém vai perguntar assim, nossa, no deserto é importante? E a gente tem algumas histórias aqui na Bíblia, né, que vai comprovar o quanto que um deserto é importante na nossa vida. A galera que está de smartphone hoje vai agradecer, porque eu não vou ler só uma palavra não, vai ser várias aí. Então, o pessoal que tiver com a Bíblia aí, se prepare. Então, a gente, na Bíblia, né, irmãos, várias pessoas passaram pelo deserto, né? E enfrentaram desafios, aprenderam lições importantes da parte do Senhor, né? E na nossa vida vai ser... alguns momentos vai ser como um deserto, né? Seco, quente, sem abrigo, sem onde nos aliviar. Vai ser difícil de suportar. Vamos enfrentar bastante dificuldade, mas nesse tempo que a gente passar pelo deserto, a gente vai aprender lições bastante valiosas da parte do Senhor. E a primeira lição que a gente aprende da parte do Senhor, passando pelo deserto, é depender dele, né? A gente vai depender somente dele. No deserto não tem comida, não tem água, não tem sombra. Afinal, o nome já diz, né? O deserto é deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o sustento dele vem de Deus. Afinal, ali Deus providenciou o maná.
água onde não havia nada. Então eu pedi para os irmãos abrirem, e eu agora sem gaguejar vou tentar falar, Deuteronômio 8, foi. Deuteronômio 8, do versículo 2 em diante. Amém? E vem dizendo assim, né, do versículo 2. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardaria ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. 4. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelhecerão, e os seus pés não ficarão inchados. Amém? Quem estava aqui quarta-feira viu que quase deu uma fartada ali, que o pastor começou a falar um pouco disso. Camila até me cutucou e falou, aí, pastor, vai falar tua pregação. Eu falei, misericórdia. Mas só quem veio vai ficar ligado. Então, irmãos, a gente pode ver, né, que o povo passou 40 anos. Só que uma coisa que eu percebi e eu uso bastante é o GPS, né? Sabiam que do Egito a Israel de carro, são mais ou menos 8 horas. Beleza, naquela época não tinha carro, né? Andando, são quase 6 dias. O povo passou 40 anos, né? Por quê? Reclamou. Então fica essa lição pra gente, né? Quando a gente estiver passando pelo deserto, a gente não reclamar, né, irmão? A gente tem que agradecer pelo que a gente está passando. E a gente vê ali que Deus não deixou ninguém passar fome. Deus cuidou do seu povo. De dia tinha aquela nuvem ali, dando a sombra, e de noite as colunas de fogo, né? Então, irmãos, a verdade é que toda a nossa vida depende exclusivamente de Deus. Porém, quando a gente está em circunstâncias normais da nossa vida, muitas das vezes a gente esquece, né, do Senhor. E depositamos nossas confianças em quê? Nos nossos braços, né, em dinheiro, na nossa família, na nossa inteligência, no nosso trabalho. Menos no Senhor, né? E no deserto não tem nada disso, não tem dinheiro, não tem nossa força, ali está todo mundo fraco, né? E as coisas começam a falhar. Então a gente aprende que temos que depender mais do Senhor. Então vemos como Deus é poderoso e descobrimos que Ele está sempre no controle. E quanto mais dependemos de Deus, mais fortes ficamos. E a segunda coisa que eu trago para vocês é o que é essencial para estar no deserto. E agora eu peço para os irmãos abrir no livro de Mateus, no capítulo 3, do 1 ao 5. No versículo 1 vem dizendo: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. 2. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. 3. Porque este é o anúncio, é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. E este, João, tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, no 5, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia
e toda a província adjacente ao Jordão. Irmão, João Batista não tinha nada, né? Tipo, ele estava no deserto ali pregando, vida simples, não tinha nenhuma comodidade, não tinha roupa bonita, não tinha comida variada, mas o que ele precisava estava ali, né? Sua missão era mais importante. Ele sabia o que era essencial, que era ter a comunhão com Deus. Quando passamos por alguma fase que parece um deserto, podemos perder muitas coisas, né? Muitas comodidades da nossa vida. E eu venho até me referir hoje como uma comodidade, o carro que eu tenho, né? Apesar de ser um meio de eu trabalhar, eu sempre falo com a minha esposa, eu falo que é bem confortável a gente ter um veículo para vir para a igreja, e hoje o carro não quis pegar. Beleza, prova. Não vamos deixar de vir para a igreja por causa disso. Então, é uma certa comodidade, né? Então, a gente depende muito dos bens ali, né? Mas quando Deus tira, a gente tem que fazer o quê? Tem que dar o nosso jeito e continuar a caminhada. As coisas que não dão conforto, elas vão falhar em algum certo momento da nossa vida. Mas então que descobrimos que muitas das coisas que achamos que são essenciais são desnecessárias. Tipo, não ter um carro hoje, a gente vem. Eu até brinquei para ela, se a gente for caminhando, a gente chega rapidinho, pô. Mas tem hoje, até o pastor brincou, Uber, paga Uber? A gente paga também, faz parte da vida. Mas, irmãos, somente Deus dá sentido para a nossa vida, é Ele que nos sustenta. Mesmo nas horas mais difíceis, né? A gente passa por momentos difíceis, mas a gente tem que acreditar que Ele vai estar ali nos sustentando. Ainda mais quando a gente coloca a nossa vida no centro de Jesus, né? E a gente encontra uma paz que, olha, é surreal. Vamos para a terceira lição. Vencer a tentação. Antes de começar seu ministério, né, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, né? Mas não pecou. E agora, se os irmãos puderem abrir em Lucas, capítulo 4, do 1 em diante. O versículo 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. 3. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, no 4, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmãos, depois que Jesus venceu essa tentação no deserto, ele teve um ministério cheio de poder, né? Quem é que nunca teve uma tentação de cair no pecado, tem aquela oportunidade de pecar, olha ali e fala, não, vou por aqui. Cara, eu não sei se vocês já tiveram, eu já tive, quando eu fugi do pecado, o corpo ficou o mesmo, né? Mas por dentro estava parecendo até o irmão Kleber, gigante. Aí eu falei assim, realmente é diferente, né? Quando a gente está ainda mais no deserto, né? A gente somos confrontados diariamente com a realidade do pecado. Ele vem na nossa direção e a gente só vai ter duas escolhas, né? Ou a gente vai pecar, ou a gente dedica a nossa vida a Jesus, né? A gente foge do pecado. No deserto a gente vai ver que não vai ter lugar para a gente se esconder. A gente ali vai ter que admitir nossas fraquezas. Vamos ter que botar Deus no controle, na força nele. Nossa força vai depender dele para superar as tentações que virão, né? E quando encontramos essa força em Deus, saímos do deserto muito mais preparados do que tudo que possa vir na nossa frente. E no 4, a quarta lição é ter esperança, né? Eu comecei falando do povo de Israel, né? E vou voltar para eles. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve um homem que não perdeu a esperança em Deus, né? Foi Josué. Ele se manteve fiel durante todo o tempo e não desistiu, né?
E em Números 14, no versículo 6 em diante, vem dizendo: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos lá dará, terra que mana leite e mel. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não o temais. Não foi fácil, mas ele nunca esqueceu do quanto Deus já tinha feito por ele, né? Então, se ele não esqueceu, nós também não podemos esquecer de tudo que Deus já nos fez, né? Não vai ser um deserto que vai fazer a gente se abalar, né? E ele conseguiu liderar o povo, né? Na conquista da terra prometida. Então, a verdadeira esperança não vai morrer no deserto. Quando vem a dificuldade, a gente vai aprender a confiar mais e mais no Senhor. E a gente precisa lembrar das coisas que Ele já fez no nosso passado. Se Ele fez no passado, Ele vai continuar fazendo agora, porque Ele sempre foi fiel. Ele vai continuar nos ajudando, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a gente parece que não vê saída, Ele vai dar um escape ali pra gente. E aí sim a gente vai descobrir como cremos realmente no Senhor. Ele vai nos ajudar a arrumar a vitória. E quando estiver saindo do deserto, nossa esperança em Deus será muito mais firme. Então, o que eu queria dizer para os irmãos, para a gente não desanimar. Deserto, acredito que todo mundo aqui já passou por alguma dificuldade. E se não passou, eu vou ter que avisar que vai passar um dia. E ainda mais sendo crente, que aí a dificuldade aumenta mais ainda. A gente vê, né, o povo fala: a vida do crente é fácil, né? Não, irmão, é luta em cima de luta. Então, meus irmãos, para finalizar, eu queria falar para vocês: o deserto não é um fim. Há muitos momentos de provação são permitidos, mas não vai ser para a gente sofrer, não. Vai ser só para o nosso crescimento. O deserto vai ser um lugar onde Ele vai te tratar. Às vezes você está com algo na sua vida que você não está conseguindo agilizar, mas você precisa de um tratamento. E é ali que Deus vai te tratar. Vai te fortalecer e vai fazer você crescer espiritualmente, porque ali você vai depender somente do Senhor, né? Então isso faz você crescer bastante. Então, como a gente pode aprender com o povo, né? Que muitos reclamaram, né? Então não murmure, nem acuse nada. Apenas ore e agradeça a Deus pela grande oportunidade que Ele está te dando. Se crescer um pouco mais, já vai ser suficiente, né? Então a gente tem que crer que Jesus honrará a nossa fé. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que tenham feito proveito da palavra. Não sei se alguém está passando por algum momento de dificuldade, mas a gente tem que crer no Senhor. Ele que vai nos sustentar, Ele que vai nos dar a vitória. Ele vai estar conosco não somente hoje, mas amanhã também. Amém? Agradeço a oportunidade. Cidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Comunidade Ramaço.